povo, começando mais um Ninguém Ouve Podcast. Eu sou Mica Lopes e no programa de hoje eu quero falar com você sobre as dores e as delícias de ter um perfil na rede social. Então espera só um pouquinho que lá vem a vinheta que eu volto já já. Ô, adianta, me ouvindo? Uou! Bem, estamos de volta e para bater esse papo aqui com a gente, eu trouxe a Maria. Maria é uma amigona minha, a gente já se conhece há um certo tempo, mas eu queria que ela se apresentasse para todo mundo conhecer um pouquinho da multitalentosa, multiartista que a Maria é. Fala aí, Maria. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maria Chaves, tenho 25 aninhos, sou jornalista, porém atuo na área de marketing desde a faculdade. Eu trabalho com gestão de rede social, com branding, assessorando algumas pessoas, algumas empresas, e estou engajada e envolvida nesse setor de rede social desde sempre. Desde que o mundo é mundo e a gente tá na internet. Velho, então, eu queria dar o start aqui nessa conversa e assim, o seguinte, eu vou aqui dar uma introduzida, né, antes de puxar o assunto, porque é o seguinte, o que me instigou a querer fazer esse podcast e especificamente sobre redes sociais foi um documentário que eu vi na Netflix, acho que vocês já devem ter visto, né? Agora o nome me escapou da cabeça, não sei se alguém vai lembrar o nome aí. Eu acho que eu lembro. O dilema das redes sociais é esse? Isso aí. Isso aí, assim, aquilo deu um estalo na minha cabeça, eu fiquei pilhado quando eu vi aquilo. E assim, eu disse, velho, tem que ter alguém pra gente poder conversar um pouco e entender um pouco mais sobre esse universo de redes sociais. E aí é o seguinte, eu queria dar o play aqui na conversa contigo com uma pergunta-chave, né? E a pergunta seria o seguinte, ter um perfil hoje no Instagram, no Twitter, enfim, onde seja, é uma questão de necessidade ou é uma questão de vaidade? Depende do seu objetivo. Porque é o seguinte, hoje a gente tem ferramentas muito fortes, né? A rede social é uma ferramenta muito forte, o Instagram principalmente, o Twitter conquistou o seu espaço em determinadas áreas, mas como eu tenho mais expertise do Instagram, eu vou me referir mais a ele. Se o seu objetivo for ter um posicionamento de marca, ter um lugar onde você possa se relacionar, ter um lugar onde você possa externar o seu trabalho, o seu talento, não importa o que você faça. Se o seu objetivo for esse, é necessário, é importante, é útil. Se o seu objetivo for seguir uma onda, aí talvez seja vaidade. Se o seu objetivo for, tá todo mundo fazendo, tá dando certo, tem gente que ganha dinheiro com isso aqui, eu que também quero ganhar, tem gente que faz isso aqui acontecer de determinada forma, eu também quero fazer acontecer. Então talvez nesse formato eu diria que seja vaidade. Eu acho que pode ser as duas respostas, mas tudo vai depender do seu objetivo com as redes sociais. Tá, entendi. E assim, isso me leva um pouco a te perguntar sobre o TikTok. Porque assim, o que parece que o TikTok é uma grande onda de vaidade, né? Porque assim, o pessoal faz porque alguém tá lá com um meme ou tipo uma dança, como é que chama? Uma dublagem que eles fazem lá, né? E aí aquilo segue com zilhões de pessoas que estão seguindo aquilo constantemente. Então acho que para o TikTok isso se aplica mais no outro aspecto de vaidade, ou eu tô enganado em relação a isso? Olha, eu acho que hoje algumas empresas e algumas pessoas que são profissionais já conseguiram aproveitar a ferramenta para trazer um conteúdo rico. Então, eles pegaram uma ferramenta que talvez tenha surgido numa modinha, numa onda, numa parada meio de entretenimento e tal, e conseguiram transformar a funcionalidade do TikTok. E que hoje faz muito efeito
dentro das empresas, dentro de quem tem um posicionamento de marca, mesmo que seja um profissional. Não precisa necessariamente ser uma empresa que ofereça um serviço, mas um influenciador ou um profissional de determinada área, sei lá, um dentista, por exemplo, um psicólogo, enfim. Tantos profissionais que não oferecem produto e sim serviço, que já conseguiram transformar a funcionalidade do TikTok. Então, é como eu falei, a ferramenta, a gente pode utilizar ela tanto de uma maneira positiva, né, como de uma maneira destrutiva. Isso serve para qualquer coisa, seja para um martelo, ou a gente vai utilizar ele da forma certa para botar o prego na parede, seja para martelar alguma coisa e destruir. Se eu pegar um martelo e bater num copo, eu vou destruir, eu não vou utilizar ele na sua devida função. Então, eu acho que a ferramenta das redes sociais, ela funciona muito desse formato. Como eu tenho ela nas minhas mãos, ela tem uma funcionalidade, eu posso potencializar a minha presença nas redes sociais com ela, porém, depende muito de como eu utilizo. Que massa. Deixa eu só fazer uma pra você ver o tamanho da minha ignorância, talvez, né? Eu não sabia que no TikTok seria usado, por exemplo, para profissionais. Eu achava que era só brincadeira mesmo. Sim, Sim, sou eu também. Já existe. Assim, eu não consigo pontuar agora, trazer nomes pra cá, porque é muita informação na minha cabeça. Mas já existe muita gente, já existe profissionais tipo dentista, psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de saúde, eu vejo muito forte nessa área, que conseguem se posicionar e trazer um conteúdo. Aí acaba que traz um conteúdo leve, divertido, rápido, né? Porque a característica do TikTok é essa, é ser um conteúdo que você tá ali, vendo rapidinho, né? Tem 15 segundos, 30 segundos no máximo, são um conteúdo rápido, você consegue consumir aquilo. E já tem profissionais empresas também, empresas que são renomadas, sabe? Que já estão presentes no TikTok. Vocês conseguem consumir, a gente consegue consumir um conteúdo importante e relevante também lá dentro. Mas isso partiu a partir dessa onda, né? O TikTok tava lá, sendo muito ativo, todo mundo muito engajado no TikTok, vendo o que é que estava acontecendo. E aí pegaram as empresas ou profissionais, tiveram esse time de trazer um novo olhar para o conteúdo que é criado lá. Isso é muito doido, né? Porque é o seguinte, eu tenho um bloqueio total com o TikTok, né? Quando eu escuto a palavra TikTok, irmão, eu quero fugir, né? Eu amo, tu sabe, né? Somos dois. Porque eu só penso que tem dança, só tem, sei lá, dublagem, tá ligado? Eu corro assim, eu sou meio avesso. Tô ficando velho pra essas paradas. Agora, vê, tem outra coisa que eu tava pensando, né? Que aí, assim... Tá, tem tipo marcas que estão no TikTok, que estão no Instagram, também tem pessoas que estão no Instagram. Agora sim, tem uma coisa que eu sou muito curioso para querer entender, é o seguinte: todo mundo hoje que tem qualquer 50 seguidores, aí já coloca assim um textinho, parcerias inbox. Aí eu penso assim, meu Deus, parcerias quem quer fazer parceria? Quem quer fazer parceria com essa pessoa que não, assim, não é... Peraí, né? Entre aspas, ninguém, né? Bem entre aspas, tá? Sim. Ninguém. Aí, assim, a minha pergunta é o seguinte: é se não há hoje uma necessidade de ser uma influência a todo custo. Sabe, assim, isso não é, assim, é um pouco, talvez, psicopático e perigoso, não? O cara querer ser uma influência a todo custo e talvez, assim, uns devem ser porque são e querem ser, mas outros, talvez... nem precisem ser uma influência. Ou isso é um pensamento... Aquele lance do youtuber, né? Antigamente, né? A gente hoje em dia fala antigamente, que não é antigamente. Tipo, parece que a meninada, se não for um youtuber, né? Não é gente. Aí, tipo, hoje o cara tem que ser uma influência de qualquer maneira. Isso é um pouco, assim, estranho ou é um comportamento normal para quem usa redes sociais nos dias de hoje? Então, só fazendo uma observação com essa questão que o Romero falou do youtuber, antigamente a gente perguntava para as crianças o que é que elas queriam ser e a gente ouvia, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser não sei o quê, e hoje a gente ouve que quer ser influencer ou youtuber, né? Tipo, até o nosso objetivo como profissional mudou de rumo. O meu filho, ele quer ser youtuber. Pois quer ter um canal pra jogar Fortnite.
Minha irmã já pega meu celular e grava vídeo, tipo assim, oi pessoal, hoje eu tô aqui. Tipo, É muito doido isso, né, velho? Ela Assim, tem é comum 5 pra anos, eles. gente. É comum. A minha afilhada, ela nem parece que nasceu em Recife, porque já mudou o sotaque. É o jeito de De falar, tanto né? que assiste. É muito doido. Mas então, respondendo a sua pergunta, né, Miquel? Eu acho que a gente volta para aquela questão do objetivo com isso. Hoje em dia, é o que a gente tem, é o que todo mundo tem visto, é a forma como as pessoas consomem conteúdo. Diminuiu a frequência da televisão, diminuiu a frequência do rádio, aumentou a frequência do celular e do que as redes oferecem pra gente. Então, hoje em dia, como a gente estava conversando agora, as crianças já crescem vendo o youtuber, o influencer, vendo o sucesso que aquilo gera. E eu particularmente, Maria, acho um pouco perigoso. Por quê? Tem sim muita gente que mudou de vida com isso. Tem sim muita gente nomes fortíssimos hoje que mudou de vida com a internet, com as redes sociais. Porém, tem muita gente que vive olhando para a forma como aquelas pessoas cresceram, mudaram, transformaram de vida e colocam aquilo como tipo assim, se eu não for assim, se eu não fizer isso, eu não sou nada. E acaba se perdendo numa essência, acaba tentando ser somente réplica do que tá dando certo para alguém. Então, nesse formato, eu acho perigoso. Eu acho legal quando as pessoas se posicionam com firmeza, com autoconfiança, com segurança, com autenticidade. Não importa se ela tem 50 seguidores ou se ela tem 50 mil seguidores. Ela sendo uma pessoa autêntica, ela construindo uma comunidade que realmente se importe com aquilo que ela fala, que realmente se preocupe com o conteúdo dela, que realmente consuma aquilo, por mim, tudo bem. Número pra mim não é nada. Mas a intenção com que as pessoas fazem as coisas muitas vezes me preocupam. Porque a gente começa a entrar numa percepção de que a gente precisa ter uma vida igual daquela pessoa. Então, muitas vezes tem umas influenciadoras que vão falar muito sobre corpo, sobre alimentação, sobre coisas saudáveis, e a pessoa que tá ali, que é gorda, olha para aquilo e diz assim, eu nunca vou conseguir ser como essa pessoa. E aí entra numa confusão que já vem para o âmbito psicológico, que a gente já foge de uma realidade virtual. Então, assim, acontece muita coisa desse tipo. A internet começou, o Instagram, não sei, a internet começou a oferecer um conteúdo pra gente que, tipo assim, a mulher, por exemplo, é aquela que tá ali casando, que tá construindo sua casa, que tá todos os dias mostrando o produto de limpeza que usa, como é que ela arruma a casa, o método de organização, e ela implica... Os filhos e tal. E ela implica um método, um estilo de vida que as pessoas têm que seguir, que as mulheres precisam seguir. E às vezes tem uma mulher que tá ali, não, mas eu não quero isso, eu quero trabalhar, eu quero sair de casa, eu quero ir pro escritório, eu quero ser uma pessoa ativa na rua, e tudo bem. Tem gente que vai se sentir ok vivendo a vida de dona de casa, e tem gente que não. Só que a internet acaba implicando um padrão, e a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente consome, com o que a gente realmente se identifica, para que a gente não tente ir construindo uma onda ou dentro de uma onda que não pertence à nossa essência. Eu sempre defendo muito a essência e a autenticidade. Ou você tem isso, ou você vai entrar em ondas que não lhe pertencem, e você vai acabar saindo afogado dessa parada. Você velho, assim, isso é bem perigoso, isso que tu falou aí de tipo, tem um padrão estético, né, ou de comportamento que você enxerga, e aí o cara quer seguir esse padrão estético, assim, quer seguir porque quer seguir, né, ele acha que aquilo é o correto, mas ele por dentro percebe que aquilo não é ele. Isso é bastante perigoso, por exemplo, assim, né, na igreja isso acontece muito, né, tem tipo um padrão estético evangélico hoje aí na internet, como se vestem, como falam, como cantam, como pregam, que o cara fala assim, velho, eu tenho que ser como eles para ser tão bem sucedido espiritualmente como eles. Isso é muito perigoso, né? Porque nem todo mundo deveria ser assim, né? Cada um é cada um. Eu Mas acho que já surgiram muitos perfis, sabe? Que tentam combater isso.
Sim. Hoje em dia já tem muita gente que já se posiciona diferente e diz assim, não preciso ser igual a fulano de tal, eu não preciso estar aqui somente falando sobre determinado assunto, eu posso me posicionar diferente. Hoje a gente já tem uma quebra muito grande disso. Mas é tudo a forma como a gente consome esse tipo de conteúdo. E de fato, a gente tá consumindo aquilo que a gente se identifica, aquilo que acrescenta na vida da gente. Pra gente não estar olhando pra um estilo, uma característica, tentando se encaixar e ali se esmagando pra tentar caber em algum lugar que não vai dar certo. Total. Vê, tem outra parada que eu tava pensando aqui, que é o seguinte, né? Era sobre reconhecimento, que isso é uma coisa assim que me afeta de uma maneira, velho, pesadíssima. Que é o seguinte, por exemplo, eu escrevo um texto, então assim, eu faço aquilo com a maior dedicação, maior capricho, cara, eu paro, penso, suo sangue e eu disse, poxa, ficou massa. Aí você escreve alguma coisa, você faz uma música, ou você faz algum tipo de arte, uma pintura, enfim, seja lá o que for. Aí você pega a sua obra de arte, o seu filho, e você posta. Aí você vai ver lá, tem 0 comentário e 3 curtidas. É pau. Como lidar com isso? Porque, velho, esse feedback que vem muito pouco, ele é pesado. Em contrapartida, se você fizer alguma merda, velho, vem uma galera, né? Vai galope, comentar, falar, compartilhar. Agora, com coisas boas, é incrível, assim. Tipo, as pessoas, sei lá, tipo, tá bom, deixa pra lá, tipo, ignoram completamente. Isso é uma percepção minha, ela é errada ou isso de fato é assim? Tipo, o ser humano na internet, ele tá mais preparado pra apedrejar do que pra elogiar? Eu não acho que ele esteja mais preparado, acho que não é uma questão de preparação. Eu acho que a gente tem um escudo, que é uma tela, e acaba que isso vai desinibindo a gente, e a gente vai ficando mais desapegado, de tipo assim, de se prender à imagem, de se prender a posicionamento, e a gente acaba falando mais do que a gente precisa falar. Então eu acho que não é uma questão de preparação, eu acho que a gente se esconde nesse escudo chamado tela. Porque se fosse pessoalmente, a gente ia sorrir e acenar, mesmo que a gente não gostasse do que você estivesse falando, sabe? Sim. Ou se eu fosse dizer pra você que eu não gostei daquilo, eu ia falar de forma mais amigável, eu ia ser mais sutil, eu ia ser mais delicada pra falar isso pra você, Miquel, eu não gostei muito desse teu posicionamento, acho que não soou muito bem, não foi muito legal, mas quando eu me escondo atrás do escudo tela, aí eu venho rasgando, porque parece que ninguém tá olhando no meu rosto, ninguém sabe quem eu sou um anônimo, eu posso falar o que eu quiser, falar o que eu pensar, e não vai ter punição contra isso. Quando você fala com relação a... Sim, mas o reconhecimento? Eu fiz isso, me doei, me desgastei, botei pra fora, dei tudo de mim e não tinha ninguém ali. Primeiro, eu acho que pode ser uma questão de estratégia e planejamento da sua rede social, que é uma parada totalmente técnica e profissional, pode ser uma coisa... Pode não ter nada a ver com a questão pessoas e tipo assim, as pessoas não gostam ou só vêm pra me criticar e tal. Pode ser somente uma questão de estratégia. Pode ser um horário errado, pode ser uma foto não atrativa, pode ser, sabe, pode ser coisas que não estejam dentro do que as pessoas, dos gatilhos que as pessoas consomem, sabe? Sim. Pode ser uma questão totalmente técnica. E é incrível isso, né? Porque, tipo, meio que a atualidade, a gente tem que estar sujeito a todo esse tipo de vamos dizer, de psicologia tecnológica, né? É um negócio, assim, que influi muito. Muito. E nunca esquecer que a rede social é sobre pessoas, é uma rede de pessoas. Não importa se seja pela tela do computador, do celular, do reloginho lá que pisca e você vê a mensagem. Não importa. Vai ser sobre pessoas. Então a gente precisa ativar os sentimentos que as pessoas vão nos trazer de retorno, sabe? Que as pessoas vão... Sim. Caraca, realmente isso mexeu comigo, isso me atravessou, isso aqui foi importante. Às vezes você vai fazer um texto incrível, mas a sua foto não é atrativa. Então pode ser uma questão somente estratégica para você construir uma rede. Pode ser uma questão que você tá, tipo assim... Eu falo muito sobre isso, converso muito com quem
com quem eu assessoro, que a gente não pode construir um conteúdo, criar um conteúdo olhando para o quanto de seguidor que a gente ainda vai ter. Porque quando eu tiver os 10 mil seguidores, quando eu tiver os tantos mil seguidores, porque cada vez que eu faço isso, eu desvalorizo quem já tá ali. E eu deixo de criar um conteúdo para quem está ali. Eu começo a fazer um conteúdo para quem ainda vai vir, mas tem uma galera ali que eu preciso valorizar, que eu preciso falar, que eu preciso me comunicar, que eu preciso responder comentário direct e tudo isso. Ô, adianta, me ouvindo? Uou! Eu queria agora puxar um outro papo, né? Assim, eu não vejo o Big Brother, acompanho só o que divulgam, né? O que reverbera pela internet, você acaba sabendo quem são as pessoas e o que cada um fez e falou e tal. E assim, o que me espantou muito agora, recentemente, há umas semanas atrás, foi a eliminação da Carol Conká. E parece que realmente ela era o cão, né? A bicha era a peste lá dentro e saiu com 90 e poucos % e tal. Mas assim, o que me assustou muito é que ela, ainda lá no Big Brother, ela teve aqui fora alguns cancelamentos. Então ela perdeu o show, ela perdeu os patrocinadores, ela tinha um programa na GNT, se eu não me engano, que também saiu do ar. E assim, eu sinceramente, assim, vi isso tudo como uma atitude muito prematura. Porque é o seguinte, ela estava em um programa de televisão há pouquíssimo tempo. E ninguém é tão mal como ela aparentava ser, nem ninguém é tão bom a ponto de ser santo. Então, assim, o que ficou estranho é que a cultura do cancelamento incentivou empresas e patrocinadores a quebrar contratos com ela. Isso não é um pouco assim precipitado e até dá um certo medo, não? Como essa cultura do cancelamento vai para o seu bolso. Isso é um pouco preocupante e assim, fiquei super assustado com isso, achei até um pouco injusto com ela também. Black Mirror, né? Né? Então, Nikéias, eu acompanhei o caso da Carol, eu assisti acho que quase todo o período que ela estava dentro da casa eu estava acompanhando, estava vendo. O que aconteceu com a Carol, né? Só dando uma contextualizada aqui, que eu acredito que vocês não assistam. O BBB é um programa de relacionamento, assim como é a rede social que a gente tá falando, né? Assim como é o nosso tema principal. E o que acontece? Ali dentro, as pessoas estão num nível de vulnerabilidade muito grande. Acredito que foi muito drástico tudo que aconteceu com ela. Porém, também foi muito sério tudo que ela fez, porque tudo que ela fez deixou de se referir a um jogo e passou a se referir a um caráter. Foi muito forte as coisas que aconteceram relacionadas a ela, sabe? Questões de crimes mesmo, de xenofobia, de homofobia, de acusação, sabe? Ela era uma pessoa extremamente desequilibrada. Eu acho que o que deveria ter acontecido, não sei se talvez por uma ação da emissora que tá oferecendo todo o suporte psicológico a ela, mas assim que ela saiu da casa tentou meio que dar uma limpada na imagem dela que não funcionou. Sim, eu acho que aquele era o momento dela sair de cena total e ela ir para um tratamento psicológico muito forte, porque era nítido como ela não estava simplesmente jogando. A gente se refere, mas é um jogo, quando sair as coisas vão mudar, quando sair as coisas... Ela era uma pessoa extremamente arrogante de chegar a cometer coisas dentro da casa que eram muito graves, de acusação, de meter o dedo na cara de gente e falar coisas como se a verdade dela fosse absoluta, sabe? Então aconteceram coisas muito graves. Porém, existiu sim essa cultura de cancelamento, foi muito ativa para ela, né, com relação às outras empresas, a isso, aquilo, outro. Só que nesse momento todas as empresas faziam assim, eu não quero associar a minha imagem, a imagem da minha empresa ao que ela tá fazendo. Sim. E eu, como também respondo por algumas empresas, entendo totalmente, porque eu acho que também seria um posicionamento que eu faria. Talvez eu, como empresa, ia dizer assim, essa imagem não me representa. Essa imagem não pode responder pelo meu serviço ou pelo meu produto. Infelizmente, eu não tenho como seguir o contrato com ela. Porque ela era por exemplo, citando a questão do GNT. Ela falava sobre mulheres.
Ela tinha um programa que se referia a mulheres e ela foi incoerente com mulheres dentro da casa. Então, como é que fazia sentido pra GNT continuar vinculando um programa que ela tá ali, empoderada, falando das mulheres, naquela personagem que ela era, né? De tipo, mas as mulheres precisam se apoiar, precisa ser uma rede de apoio, precisa isso, aquilo, outro. E dentro da casa ela tava ali, mas você tava afim do cara que eu tava não sei o quê. Tipo, gerando uma confusão que não fazia um pingo de sentido, porque a coitada da menina não tinha nada a ver. Então, assim, eram comportamentos que não eram compatíveis com as empresas que ela estava representando. Então, eu olhando para a perspectiva empresa, que talvez seja assim como eu pense mais, né? Porque pela voz que eu dou, eu entendo o que aconteceu. Eu entendo o que aconteceu com ela. Acho sim que ela precisa de acolhimento humano. Ela precisa de tratamento psicológico. Ela precisa que as pessoas digam, eu tô com você porque você precisa se cuidar. Mas nesse momento não dá pra você estar aqui ativamente trabalhando, colocando o seu rosto, representando algumas marcas, porque realmente não é o momento. É o momento dela internalizar tudo que aconteceu e ela receber esse acolhimento. Eu sou a favor do acolhimento e sou a favor de realmente que ela pare, não de que ela perca, não de que ela seja prejudicada, mas de que ela pare e que ela consiga reestruturar a vida dela de forma coerente. Porque, honestamente, talvez o que ela estivesse fazendo era uma grande farsa. Falando sobre mulheres, falando sobre empoderamento, falando sobre questões sociais tão relevantes, tão importantes, mas vivendo tudo o contrário daquilo, sabe? Então eu acho que é um momento de acolhimento, sim, mas ela como pessoa, ela precisa reestruturar a vida dela pessoal. Entendi. É isso aí. Não. Ô, Romero, tu quer falar alguma coisa? Não, eu falei. É porque chega atrasado, né? E dá uma bagunça. Então, assim, o que me preocupou, assim, sobre ela foi justamente isso, né? Ela realmente estava na casa e fez, sei lá, umas coisas horríveis, mas quando ela saiu, assim, ela é um ser humano como qualquer outro. Precisa de acolhimento total. Mas tem que ser, exatamente, porque é o seguinte, assim, com essa moça, com a Carol, beleza, ela é uma pessoa super bem sucedida, super conhecida e tal, mas o cancelamento ele vai tipo, atingir outras pessoas em menor expressão, em menor escala e sem essa visibilidade, né? E muitas vezes injustamente. Sim, também. Isso é muito importante de ressaltar, assim. Tô falando do caso da Carol, que pra mim é o caso isolado, tá? Como eu disse, eu sou a favor de que realmente ela agora pare, mas pelo bem da saúde mental dela. Mas existem outras pessoas que são canceladas simplesmente por nada. De forma injusta, por simplesmente expor uma opinião. E às vezes não é uma opinião agressiva, não é um posicionamento contra ninguém, é simplesmente a minha opinião é essa aqui. Eu acredito nisso e acabou. Aí vem uma galera que não acredita igual e cancela a pessoa. Só que, gente, tá todo mundo pregando empatia, tá todo mundo pregando respeito, tá todo mundo pregando, o meu lugar de fala, tá todo mundo pregando, porque eu penso desse jeito e eu preciso ser respeitada desse jeito. Só que o problema é que a gente não olha que as pessoas são diferentes. Sim. Uma coisa são coisas imutáveis. O céu é azul, acabou, ninguém muda. Se alguém discordar disso é porque, meu amigo, você é daltônico ou você tá louco, você é implicante. Entendeu? São coisas que não mudam. São coisas que, tipo assim, não tem como ser diferente. Mas tem coisas que são questões de opinião, são questões de posicionamento, são questões de crença, de criação. É tanta coisa que muda de cabeça pra cabeça, de comportamento pra comportamento, que a gente precisa respeitar. Óbvio, não dá pra gente acolher o homofóbico, o xenofóbico. Não é sobre isso. Não é pra gente, tipo assim, você tá sendo homofóbico e eu preciso acolher a sua ideia. Não, eu preciso orientá-lo e dizer, mano, desse jeito não é o pensamento correto. E a gente tentar ir construindo um ensinamento diferente. Sabe? A gente tentar ir dizendo assim, eu já passei por isso, dizer, caramba, eu usava determinada expressão. E uma amiga minha chegou pra mim e disse, amiga, essa expressão, ela é uma expressão que veio, sei lá, da época dos escravos e não sei o quê. E é uma expressão que dentro
do contexto hoje, ela soa como uma expressão racista. E eu disse, caraca, eu não sabia. Obrigado por me orientar e por me ensinar. Acabou. Sabe? E ela chegou ali, ela não precisou me repreender. E você tá sendo racista, você tá sendo não sei o quê. Não, ela simplesmente disse, ó, essa expressão aqui tá errada. Não tá soando legal porque ela significa isso, isso e isso. E eu disse, nossa, eu não sabia. Pronto. Sim. Me ensinou, obrigada, aprendi. Próxima fase, vida que segue. Só que as pessoas não fazem desse jeito, né? A gente erra, às vezes sim por não saber, às vezes sim por uma criação diferente. Não, às vezes sim por ter realmente um pensamento machista ou um pensamento errado. Sim, Só que assim, a galera cai em cima injustamente. Sim, isso é... Velho, isso assim, eu tenho medo disso, porque assim, enquanto isso fica no Twitter, no Instagram, é ruim, mas é um campo online. Mas isso pode ser uma extensão para o dia a dia, né? Para tipo a rua, para tipo, algo físico. Então tu pode estar num shopping com alguma amiga sua tendo uma conversa e de repente tem uma outra pessoa numa outra mesa que escuta e fala assim, vou cancelar aquela menina ali na tapa. Aí vai ser um cancelamento quase me sacou? Assim, isso pode acontecer, entendeu? É assim, uma parada que me assusta muito, assim, como isso cresce constantemente, sabe? Tem que cancelar. Eu disse, Jesus do céu, o ser humano tá retroagindo, não deveria tá indo pra frente, né? Isso é bem assustador. Eu acho que é mais fácil acontecer na rede social do que presencial. Na vida real? Acho que é muito mais fácil. Acho que é muito mais difícil a gente ver uma situação tipo assim, fez tal comentário e vou cancelar essa pessoa na tapa. Eu acho mais difícil. Pode ser que eu esteja errada, confesso. Porque eu acho que as pessoas se escondem muito atrás da tela, como eu falei. E acaba que atinge muito mais o outro por causa desse esconderijo que tá ali, desse anonimato, talvez. Eu acho que é muito mais fácil. E que eu acho que toma uma proporção absurda. Porque uma coisa é você pegar uma briga ali na rua, que no máximo o bairro vai saber. E tipo assim, daqui a uma semana todo mundo esquece porque já entra em outra onda e já entra em outro negócio. Mas e a rede social? Que você tá ali pode tomar proporções de chegar a lugares que você nem consegue imaginar. E pode ficar ali eterno. Pode vir uma pessoa de outro estado, de outro país, de outro negócio e... Ô Maria, eu lembro de uma coisa que aconteceu um tempo atrás na internet também, que agora parou logo de acontecer, mas que era aquele lance, essa mesma coisa do cancelamento, só que em modo contrário. Em vez de ser da internet pra lá, era de lá pra cá. Aquele lance de... às vezes aconteceu, a pessoa fez alguma coisa ruim, aí o cara filma, em vez de simplesmente agir lá em cima, feito aquele lance do Carrefour. O cara, sim. O cara danando o cacete no cara, e em vez do cara ir lá, pelo amor de Deus, para aí e tal, não sei, o cara prefere filmar, botar aquilo na internet, sabe? E aí, ao mesmo tempo, gera um cancelamento ao contrário, sei lá. Eu acho que não é nem... Não sei se é nem um cancelamento ao contrário, eu não sei. Mas eu acho que é tipo assim... As pessoas estão tão vinculadas à rede social, àquele like, àquela visibilidade, que acaba que tudo se torna um motivo de você querer buscar isso, querer buscar o número, querer buscar a visibilidade. As pessoas estão enlouquecidas por se tornarem virais. Sim. E isso é muito perigoso, porque acontece fatos como esse, de ter um cara batendo no outro e a pessoa simplesmente pegar o celular e dizer assim, menina, isso aqui dá um bom vídeo, uma boa pauta, eu vou gravar. Diga aí. E a pessoa nem trabalha pra Cardinô. A pessoa não é nada. Isso parece até com esse lance, né? Você meio que já trabalha pro Diário de Pernambuco, porque não tem WhatsApp, né? Exato, e a gente tá ali catando a pauta na rua. Caraca. Velho, isso é assustador. É assustador, também acho. Só que isso, pra mim, comprova o quanto as pessoas estão se tornando superficiais e a gente precisa combater isso. Sim. Porque as pessoas não são profundas mais em nada. E olha que eu vivo de rede social, é o meu sustento. Mas eu preciso ter a consciência de que isso daqui é um recorte da vida, não é a vida. Sim. Boa, foi bom tu falar isso, porque eu vi duas coisas, velho, que me deixou assim,
preocupado, né? Foi até um vídeo que o Romero me mandou. Era uma criancinha que tinha se melado com tinta. Acho que ela pegou um balde de tinta e jogou em cima, né? Aí acho que a mãe filmou. Aí eu pensei assim, qual é a mãe que pensa que não deveria dar um banho nessa criança e que deveria estar filmando antes isso? Meu irmão, porque se fosse o meu filho, passa pro chuveiro, né? Eu não vou filmar ele melado de tinta ó, do pé à cabeça. E um outro fato que eu também falei para Romero foi que uma amiga minha, ela tem depressão e síndrome do pânico. E aí ela filma as crises dela. E faz story quando tá com crise de ansiedade, com crise de depressão. E eu fiquei assim, gente, alguma coisa não tá encaixando, porque eu não consigo conceber uma pessoa que está tendo uma crise, lembra de usar o filtro correto, sabe, uma figurinha correta para gravar a sua crise. Eu disse, velho, não é possível. Então, assim, isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque você tá assim, tem tipo a sua vida real e tem uma outra vida que acontece na sua rede social. Isso é assim, é assustador, né? Mas isso é tão comum como a gente nem imagina. Eu acho que esse caso da crise de ansiedade me assusta muito mais do que o caso da criança melada de tinta. Porque a criança melada de tinta acaba que a mãe às vezes fala assim, ai, que engraçado, que lindo, meu filho. Mãe, tem esse negócio, né? Meu Deus, que coisa, né? Incrível. Às vezes o menino tá ali todo sujo, mas só tá achando lindo. Então eu ainda vejo pela perspectiva da mãe de talvez estar achando aquilo ali aquela coisa mais engraçada, eu acho mais relevante. Pra mim é mais relevante. Já o caso da ansiedade, pra mim, é pesadíssimo. Eu vi, inclusive, no TikTok um dia desse, uma menina também gravou uma... Nem conheço, não faço ideia de quem seja. A gente gravou, tem uma crise de ansiedade. Eu disse, gente, essa menina, ela não tem noção nem por ela. E se ela é uma pessoa que tem crise de ansiedade, ela sabe o quanto isso é ruim e o quanto isso desperta em outras pessoas. Sim. Eu jamais levaria um conteúdo desse também pensando no outro, porque eu dizia assim, meu irmão, outra pessoa que tem uma crise de ansiedade também vai ver esse meu vídeo, vai entrar numa crise na hora. Na hora. Total, A pessoa não é nem empática pra dizer assim, pelo outro eu não vou fazer isso. Sim, sabe? total. Só que eu acho que as pessoas estão vivendo em função de... A rede social me assusta com relação a isso, porque ou a gente tem um objetivo de realmente mostrar o nosso trabalho, realmente mostrar nossa marca, o que a gente faz, realmente ser influenciador, ser importante, ser relevante, ou a gente simplesmente vai viver em função disso, sabe? Vai viver em função do story, vai viver em função da foto, vai viver em função da gravação, vai viver em função de uma coisa que, tipo assim, é um recorte, como eu falei, é um recorte. E eu acho, pra mim, é extremamente incoerente você ter uma atitude dessa, de tipo assim, eu tô tendo uma crise, vou gravar. Mano, isso lhe ajuda em quê? Porque você tem que encontrar caminhos pra sair disso. Sim. Não pra, tipo assim, as pessoas não acreditam, as pessoas não... Isso não importa, isso tem que ser você que tem que acreditar e saber que essa crise realmente influencia na sua vida. Então você precisa encontrar caminhos pra sair dela. Não precisa provar isso pra ninguém. Chega a ser assustador a forma como as pessoas estão querendo provar algo pra alguém, provar pra alguém que eu não sei nem quem, né? Às vezes é pra ela mesmo, tá ali se autoafirmando, né? Porque pra mim é de verdade assustador. Eu não consigo aceitar que essas coisas acontecem, embora aconteçam todo o tempo. Meu irmão, sempre. E tipo, essa minha amiga, ela quando gravou esse vídeo, aí ela... Era assim, tinha um bloco, né? Aí tinha o bloco da crise, tinha um bloco pós-crise e tinha o bloco que ela explicava que quando alguém tiver crise, você tem que agir assim. Eu disse, meu irmão, isso é um tutorial, né? De como tratar alguém. Eu disse, velho, não faz sentido. Gente, era sério ou era cena? Falando sério. Era sério. Era seríssimo. Eu mandei pra Romero. Meu irmão, eu fiquei chocado, assim, porque tinha até filtro. É um curso. É um curso, né? De como ter crise. E isso é perigoso também, né? Porque existe profissional que cuida disso. Existe profissional pra isso. Por que essa pessoa tá ensinando? Se existe o psicólogo, o terapeuta, o pessoal que tá ali, que estudou pra falar disso. Gente, eu tô passada. Aí, Maria, fica até a pergunta assim, será que isso cai no campo da vaidade? É capaz, né? É possível. É possível. Não vou afirmar que é. Sim, lógico. Mas eu acho que é possível.
E eu vou dizer uma coisa pra você. A ansiedade, entrando aqui num assunto que talvez fuja um pouco. A ansiedade, ela é de fato uma doença muito grave, muito perigosa. É uma parada que existe, que acontece, que é real. Não é brincadeira. Porém, eu tenho medo até onde as pessoas realmente estão tendo isso ou estão desenvolvendo isso pela onda. Sim, eu tenho medo, porque eu conheço pessoas que realmente têm crise de ansiedade, que é assim, preocupante, que isso realmente, que vai, caraca, realmente ela precisa de ajuda, ela precisa de tomar o medicamento correto, ela precisa de se cuidar, ela precisa do nosso acolhimento. Mas e aí? E uma outra pessoa que tá vendo essa pessoa que é assim, que tem realmente esse problema e simplesmente começa a tentar entrar nessa onda. Pra mim é extremamente preocupante. Extremamente preocupante, porque a ansiedade, ela existe. É igual a uma depressão, é igual a aquela transtorno de outras coisas, aquela que tem medo de sair de casa, como é o nome? Esqueci. Toque. Não, toque não, aquela que tem medo, que fica com medo, tipo uma fobia de sair. Síndrome do pânico. Síndrome do pânico, pronto, que também é super perigosa. Todas essas doenças, elas realmente existem, mas eu tenho medo de até onde as pessoas estão dando ouvidos a ela, porque essa onda veio ser falada com muita frequência, sabe? Veio ter essa visibilidade muito forte. Eu acho que é uma série de assuntos, né, Miquel? Uma série de assuntos, assim, com as redes sociais ficarem em evidência, né? Porque como é um lugar onde tem muita gente junto... Todo mundo quer expor o seu eu, né? Pra o bem ou pra o mal, todo mundo quer expor o seu eu ali, né? E assim, eu tava vendo hoje, não sei se foi Fátima Bernardes, ou não foi alguém que tava passando na Globo, onde o tema era positividade tóxica. E eu vou ser sincero, eu não sei nem o que é isso. Eu não consegui imaginar como a palavra positividade e tóxica estariam juntas na mesma frase. Eu disse, meu Deus, a pessoa pode ser positiva e ser tóxica. Meu irmão, fiquei assim, travei. Irmão, o que é que tem a ver? O cara ser, meu irmão, ó, velho, tu é tão legal que tá me fazendo mal. É isso? Irmão, sinceramente, eu não consegui. Meu Deus do céu. Tu ajuda tantas pessoas que não prestam. Explicar um pouco. Eu não sei se assim, falando se é o conceito teórico todo certinho mesmo, mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho. É quando a gente quer tanto tornar as coisas positivas e aceitáveis que isso ultrapassa o nosso limite de aguentar determinadas coisas. Por exemplo, eu tô passando por isso aqui, mas tudo na vida é aprendizado, tudo, sabe? A pessoa tá se ferrando, mas tudo é aprendizado, tudo, sabe? Tá entendendo que às vezes é uma situação que você fala assim, eu não precisava passar por isso, mas a forma como as pessoas romantizam as situações acabam se tornando tóxicas. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Entendeu? Sim, e tipo assim, você tolerar tanto, você aceitar tanto, ou você precisar se anular tanto, né? Trazendo essa coisa de tipo, não, mas é pro seu bem, aceite isso porque é pro seu bem. E na verdade você podia, tipo assim, cortar uma coisa que já não está mais lhe fazendo bem. Sabe? E você continua segurando, porque você tá sendo... não, é porque vai lhe ensinar, é porque você vai crescer com essa dor, é porque não sei o quê. Quem quer crescer com dor, minha gente? Quem já viu um negócio desse? É certo que a vida muitas vezes ensina assim mesmo, na latada. Mas a gente não precisa aceitar isso e dizer, é porque a vida, não sei o quê. As pessoas romantizam as coisas que muitas vezes podem ser dolorosas e deixam de realmente sentir, dizer assim, meu irmão, eu realmente tô triste, isso aqui realmente não me fez bem, isso aqui realmente não tá sendo positivo pra mim, eu preciso sentir essa dor e depois aqui vai passar e eu vou estar em outra fase. É isso aí. Tá entendendo? Só que as pessoas estão colocando band-aid em tudo, em todas as nossas feridas, e a gente fica somatizando um monte de coisa que muitas vezes a gente não precisava. Eu acho que a positividade tóxica vai mais ou menos por esse caminho. Concordo totalmente. Eu vi um vídeo do Bibo Talk falando sobre choro, né? Porque assim, tipo, a gente tem que chorar alguma vez, algum momento da vida. E parece que o pessoal não quer mais chorar, sabe? Assim, quer sorrir, mesmo sempre se ferrando,
Porque tá assim, tô me ferrando, mas tô sorrindo, é um aprendizado, vamos embora. Meu irmão, não pode, velho. Você tem que sofrer, tem que saber chorar, tem que saber sofrer, mas também tem que saber seguir em frente, né? Isso. Porque senão a vida fica te puxando e a parada não anda, né? Isso assim, isso é perigoso e o que eu observo assim muito eu vou puxar de novo, né, esse bonde aqui, em perfis evangélicos, né, que é a minha praia assim que eu sigo mais, existe essa cultura, né, o que você sofre é sempre aprendizado. De fato mas não tem que ser uma coisa que tenha que ser conformada, né? Tipo um conformismo. Vamos sofrer aí realmente porque a vida é sofrer, aprender, evoluir. Meu irmão, assim, isso é um comodismo, tipo, ao contrário, né? O cara fica acomodado porque está sofrendo e... Acomoda-se na dor, né? Acomoda-se ali no sofrimento. Não precisa, estranho, gente, pelo amor de Deus. Não, meu irmão, não precisa e você não deve levar isso em conta porque, meu irmão, a rede social é hoje, não é amanhã. Eu tenho 33 anos, velho. Quando eu comecei a usar a internet, eu usava Mirk. Meu irmão, aí foi do Mirk, foi do MSN. Eu não sei nem o que é isso. Menina, ó, eram outras épocas. Vamos ver como o mundo mudou. Irmão, eu sou da época do MSN. Orkut, essa parada aí. Eu tava antes disso. Era tudo mato na internet. Na minha época era tudo mato. Era tudo mato. Pois é sobre isso. Ô, adianta, me ouvindo? Uou! Ó, tamo chegando aqui já no nosso derradeiro final aqui do bate-papo. Como diria lá Jô Soares, né? Poxa. Poxa vida, tava empolgada. Eu queria acabar essa conversa aqui contigo, que tu pudesse dar para quem tá escutando a gente algumas dicas de como utilizar o seu perfil no Instagram, no TikTok, de maneira positiva, sem ser tóxico. Que agora eu sei o que é e você me ensinou. Positividade tóxica. Como utilizar positivamente para o bem, para o seu bem e para o bem do outro também, né? Que é importante. Até porque é uma rede que fala sobre pessoas, né? Que eu também aprendi isso hoje. Então é tudo sobre pessoas. É verdade. Eu acho que eu já falei ao longo da conversa, mas eu vou reforçar. A primeira coisa que eu diria, porque eu acho que a gente tá falando de gente pra gente, né? Pessoas normais, comuns, que têm sentimentos, que têm família, vida. Não carregue o peso da influência. Influência é algo fluido. Influência é algo que você simplesmente libera, sabe? Às vezes você inspira alguém sem simplesmente saber. Já chegou pessoas pra conversar comigo e dizer assim: menina, teve uma vez que tu postou tal coisa, não sei quanto tempo atrás, e eu na hora peguei aquilo ali pra mim. E eu não fazia a menor ideia. Então não carregue o peso da influência. Pra mim, é o principal conselho que eu diria. É o principal conselho que eu reforçaria. Pra isso, você precisa investir na sua rede social com essência, com autenticidade, respeitando o seu tempo, respeitando o que você tá vivendo. Não adianta você tá ali, porque eu preciso postar essa foto na praia hoje, só que você tá ali na cama chorando. Respeite o seu tempo também. A rede social não tá ali lhe cobrando isso não, lhe exigindo isso não, sabe? É diferente quando a gente fala talvez com relação a empresas, que a pessoa precisa estar ali postando produto, postando isso, aquilo, outro. Mas como eu tô falando para pessoas, não carregue o peso dessa influência não, porque a influência ela vai simplesmente vir com pessoas que se identificam com você, com pessoas que olham pra você e dizem assim: caramba, o jeito que ela fala eu acho massa, aí eu vou seguir essa guria aqui, essa doida aqui, só porque eu gosto de como ela fala nos stories. Só porque eu gosto de como ela fala nos textos dela. Eu tenho um amigo que fala assim: amiga, eu gosto dos teus textos porque eu ouço tu falando. Tu parece que tá falando com as pessoas. Tu fala minha gente e não sei o que, e parece que realmente é você falando. Então, você precisa construir uma rede autêntica. Identificar aquilo que você realmente gosta de fazer, aquilo que você realmente gosta de falar, sabe? Eu gosto de
fazer crítica de filme. Massa! Então não vá postar receita de comida saudável. Vá fazer crítica de filme. Pode crer. Tá entendendo? Então é identificar aquilo que a gente realmente gosta, o que é que realmente faz parte de mim, o que é que realmente eu gosto disso aqui, eu amo fazer isso aqui. Sabe? Isso aqui realmente é a minha paixão. Se pergunta isso, pergunta pras pessoas que estão ao seu redor. Mano, quando tu olha pra mim, o que é que tu acha que eu, assim, sou apaixonada por isso? Eu tenho certeza que pessoas que vão estar próximas a você vai dizer assim, velho, tu é louca por teatro. Tu é louca por dança, por música. Tu gosta disso aqui. Quando tu fala disso, os teus olhos brilham. E aí você vai encontrando o seu caminho dentro da rede social. Você vai encontrando dizendo assim, caramba, realmente, como eu falei, eu repeti várias vezes, isso aqui é um recorte da minha vida. Então eu preciso mostrar aquilo que realmente faça sentido pra mim. É isso. Sabe? É isso. E aí a influência vai vir. Porque uma amiga sua vai ouvir e vai dizer assim, eita, ela falou algo que realmente faz sentido pra mim. Eu vou acompanhar mais, porque talvez o que a gente tá vivendo seja semelhante. Tá entendendo? Então... Uma parada orgânica, né? É orgânico. O meu principal conselho é esse. Simplesmente libere aquilo que você realmente é. Não tente seguir uma onda. Se for necessário, crie outra onda que seja totalmente sua. Crie a sua vibe ali. Sabe? Ah, mas é porque as pessoas estão... Eu tô escrevendo sobre meu livro, tô escrevendo sobre isso e as pessoas não estão vendo, mas fulano de tal tá falando sobre tal coisa que tá dando certo. É a sua comunidade. Faça isso simplesmente porque você ama fazer, porque você gosta de falar, porque você gosta de botar isso pra fora e não porque fulano tá fazendo. Exatamente. E como eu disse pra vocês, a rede social é uma rede de pessoas para pessoas e ali vão ter pessoas que se conectam com você. Isso é inegável. Muito, velho. Muito massa. Eu aprendi muito aqui porque eu sou um velho, né? Na internet. Eu uso de enxerido. Mas é muito massa conversar com Maria porque ela transcende, né? Tudo, né? Ela fala e encanta, assim, em N aspectos. É muito massa. Mais uma amiga da escola lá da Chores pra vida, graças a Deus. Velho, Maria, brigadão pelo papo, foi muito massa, fiquei muito feliz aqui. E se você chegou até aqui nesse episódio, lembra, tá? Compartilha esse podcast no seu grupo de WhatsApp, no Telegram, manda pros seus amigos. Você pode escutar a gente no Spotify e no YouTube também. E toda quinzena a gente tá aqui junto conversando sobre diversas coisas. E inclusive nada, né? Porque afinal ninguém ouve podcast. Valeu, um abraço, até mais. Valeu, Maria, abração pra tu também. Obrigada, gente, o cheiro. Ô, adianta, me ouvindo? Uou!